Boa noite a todos. Uma enorme satisfação estar de volta aqui na Flipossos. Eu quero agradecer, não só agradecer, mas homenagear a Gisele, que é uma guerreira. Fala-se tanto em empoderamento de mulher, mas quando eu vejo a Gisele, vejo o que ela consegue fazer, como ela consegue traduzir a paixão que ela tem pelo livro, pela leitura, nesse evento que é tão bonito e que ela consegue repetir com tanta competência, não posso deixar de agradecer e de homenageá-la. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui ao lado do Jorge Caldeira, que lançou simplesmente o livro de não ficção mais importante que foi lançado no ano passado. Ele vai falar do livro depois para vocês, mas é uma leitura obrigatória e eu, particularmente, me inspiro dos trabalhos do Jorge Caldeira há muitos anos. Tive a oportunidade de resenhar vários livros dele para jornais importantes. Gosto muito de História do Brasil para Empreendedores, que eu acho que é um livro absolutamente um divisor de águas para todo mundo que quer entender o passado desse país, não na sua vertente negativa, que, aliás, hoje está nos contaminando, nós todos estamos bastante doentes de Brasil nesse momento, estamos com pouca visibilidade do que vai acontecer, mas o que o Jorge nos mostra é que fomos, né, e provavelmente seremos, espero um dia, né, um país onde o empreendedorismo, a criatividade, onde a relação do homem com o Estado, a relação do homem que sai em busca da sua aventura, a riqueza, né, já foi produzida pelos nossos avós. Um país que, diferentemente daqueles que os livros de história insistem em retratar em preto e branco, senhores escravos, uma sociedade dependente de Portugal, muito pelo contrário, tinha voz própria. Então, é desse trabalho que Jorge vem fazendo há muitos anos que eu me sinto debitária. Mas eu queria falar aqui para vocês de um projeto, porque esse livro, que o terceiro volume está saindo agora, chama-se Histórias da Gente Brasileira, é um projeto para atender a professores de história, é um projeto para atender a quem está em sala de aula, é um projeto para atender quem gosta de história e quer fazer com que as pessoas se interessem por história. Eu me lembro que aqui, viu, Gisele, aquele evento anterior com o Zé Murilo de Carvalho, tinha um senhor sentado ali no meio, e ele perguntou ao Zé Murilo, por que os brasileiros não gostam de história? E eu me lembro que o Zé saiu com aquelas respostas, não gostam mesmo. E eu penso justamente o contrário, eu penso que os brasileiros gostam muito de história. E é preciso dar a eles a chance de lerem bons livros, agradáveis livros, né? É preciso que esses livros sejam não só uma maneira de contar, mas de descrever a história. Não se trata só de narrar, dar explicações, chegar a conclusões, mas é preciso que essa narrativa ela evoque um certo maravilhamento. O Alberto Mangel tem uma frase que eu acho muito bonita, ele costuma dizer que um livro não é só um objeto, ele é também, né, um momento de maravilhamento, uma possibilidade da gente se extrair da nossa cotidianidade, da nossa materialidade, da nossa realidade pobre e ir para outras esferas. E é um pouco esse esforço que eu tentei fazer, quer dizer, fazer um livros, é uma tetralogia que começa na colônia, vai para o Império, o terceiro volume é República, e o quarto volume, que vai sair agora no final do ano, vai de 64 a 2000, o que eu tentei foi justamente convidar para uma viagem. E com cuidado também, que eu acho importante destacar, eu acho que durante muito tempo os historiadores acharam que escrever ou fazer história era fazer ciência, e que a ciência, então, se opunha à ficção. A ficção é a imaginação, a ficção é o coração, e a história não, ela tem que ser sisuda, ela tem que ser a razão. E eu acho que hoje, pelo menos na França, está se discutindo muito a possibilidade de nós criarmos novas narrativas para a história. Narrativas que deem a mão à poesia, que deem a mão ao melhor da ficção, as imagens, né? Aquilo que realmente permita as pessoas conhecerem os personagens dos quais nós estamos tratando, se colocarem na sua pele, viverem com eles as suas emoções, as suas reações, as suas resistências, as violências que sofreram. Então, esse esforço também de construir uma narrativa é um esforço que percorre esses 4 volumes. Mas eu vou falar um pouquinho do terceiro, para a gente poder passar a bola logo para o Jorge. Eu devo, inclusive, ao Dr. Rodrigo Falcone, que está aqui presente hoje,
cuja presença também agradeço, uma série de indicações de memorialistas. O que eu tentei fazer? Bom, enfim, primeiro volume, História da Colônia, muito impregnado dos livros do Jorge, segundo volume, Império, terceiro volume, República Velha, que normalmente é um assunto muito chato. Eu, pelo menos, que não gosto muito de história política, sempre achei um porre, aqueles nomes todos, Caio prefeito, é presidente da província, é o novo presidente, lutas, guerras. Tinha que passar por tudo isso tentando fazer um livro interessante. E o que eu resolvi fazer? Eu resolvi convidar, quer dizer, eu resolvi ouvir os memorialistas brasileiros. E na nossa vastíssima literatura, nós temos memorialistas absolutamente fantásticos. Basta dizer aqui o nome, por exemplo, do Érico Veríssimo. Todo mundo leu O Tempo e o Vento, né? Poucos talvez conheçam as memórias do Érico Veríssimo, que são fantásticas, né? Para nos falar, por exemplo, da ascensão do Getúlio Vargas, ou do que foi a Revolução de 30, ou o que foi a passagem da coluna Prestes. Enfim, ele tem todo um olhar, né, sobre o seu tempo, onde ele conta não só isso, mas ele conta também a chegada do rádio, ele conta também como é que ele namorava, como é que ele se casava, a pobreza do interior da sua casa, quando ele finalmente consegue contrair matrimônio. Enfim, são histórias extremamente saborosas e que nos dão muito o retrato desse momento. Outro grande memorialista, Zélia Gattai, que todo mundo conhece, que nos traz um São Paulo absolutamente fantástico. Um São Paulo no qual, na Avenida Paulista, moravam as grandes fortunas em belíssimas casas, já com eletricidade, já com água encanada. Todas, porém, tinham os seus quintais onde criavam galinhas e porcos, e ela morava nos fundos da Avenida Paulista, na Alameda Santos, onde, quando passavam os enterros que iam para o cemitério da Consolação, aqueles enterros fantásticos, né, do início do século, grandes carruagens negras com cavalos negros empenachados, né, enfim, o ataúde coberto com veludo. O que faziam as crianças pobres da rua? Porque nos fundos da Avenida Paulista moravam as crianças pobres, moravam os imigrantes pobres. As crianças saíam coletando, né, o excremento do cavalo, a bosta do cavalo, que ia caindo para quê? Para vender depois para o dono da casa lá da Avenida Paulista, para ele adubar o seu jardim. A Zélia conta coisas fantásticas sobre esse São Paulo também, da Revolução de 32, em cujas trincheiras ela acabou por brincar. Ela conta o convívio dela com os anarquistas do Brás. Então, são todos momentos da nossa história que, diferentemente de serem contados pelos historiadores, são contados por alguém que viveu esses momentos. E aí nós temos revelações, quer dizer, revelações que os historiadores já vinham, de alguma maneira, palmilhando, mas que é interessante quando a gente tem a voz do autor contando. A coluna Prestes, né? Durante muito tempo, Prestes, o Cavaleiro da Esperança, a coluna Prestes, aquele grande momento de, enfim, de igualdade, de uma luta por um Brasil melhor, mas isso contado na voz de um pequeno fazendeiro, né, que vê a sua cidadezinha invadida, talvez uma cidade menor do que Poços já foi algum dia no início do século XX, onde moravam quem? Criadores de gado, criadores de galinhas, onde as pessoas se reuniam na praça aos domingos, depois da missa. Quer dizer, a maneira como a coluna é recebida, com espingarda daquela pica-pau, tico-tico, sei lá como é que chama, aquela espingardinha de matar bicho, matar, enfim, cutia, matar passarinho, mas o pavor que eles têm da coluna Prestes, que é tida por uma coluna criminosa, que é tida por uma coluna que estupra moças, que invade as casas, que rouba os bens dos pobres. Então, são esses vários olhares, e eu tive o cuidado também de ter uma visão de Brasil, porque o grande problema do historiador é tratar de história do Brasil. É muito fácil a gente falar, né, de São Paulo. Eu até brincava, quando eu vim morar em São Paulo, que a história do Brasil começava sempre com os bandeirantes paulistas e acabava na Revolução de 32, e que não existia mais nada, né? Porque São Paulo é tão forte, realmente é muito forte, nesse momento da República Velha, mas tem esse Nordeste todo, que é absolutamente fascinante, tem o Norte, tem a Amazônia, né, com o fim da borracha, o fim dessas grandes cidades, como Belém do Pará, dotadas de teatros, dotadas de vida noturna, dotadas de mulheres fáceis, de grandes fortunas, tudo
tudo isso vai desaparecendo sob o olhar do memorialista que vê as modificações da cidade. Nós temos também Pernambuco e Bahia, que vão liderar no momento em que o Brasil está se abrindo para uma arquitetura francesa. Lembrem do Bota Abaixo, né, na República Velha, de todas as grandes transformações urbanísticas que ocorreram não só em São Paulo, no Rio, mas em outras capitais também. E aí nós temos Pernambuco e Bahia como grandes repositórios de pensadores e de intelectuais que vão lutar pelo quê? Pela lembrança daquilo que nós estamos apagando numa velocidade enorme, que é a nossa memória colonial, que são os casarões coloniais, que são as belas igrejas coloniais, que são os conventos coloniais. Então, nós temos aí a voz de homens como José Mariano, o próprio Gilberto Freire, Pedro Calmon, né, que vão protestar contra esse apagamento da memória. E depois no campo das novidades que vão chegando, porque eu lembro a vocês que é na República Velha que vão chegar os primeiros carros ao Brasil. E como é que se tirava a carta? Existia essa coisa de tirar a carta? Quem andava com o carro? As pessoas se negavam a pagar qualquer imposto sobre a importação de um carro por uma razão muito simples. Os pneus custavam tão caro que eles achavam que não precisavam pagar mais nada. Né? Que o preço dos pneus, por andar em ruas que eram esburacadas, que não eram asfaltadas, né? Já, de alguma maneira, privava o dono do automóvel de não ter mais nenhum gasto com a compra do seu carro. É o momento da chegada dos aviões. A gente não lembra muito disso, mas são, enfim, os primeiros grandes balões que sobrevoam aí o Brasil, começam aterrissando em Recife, depois aterrissam no Rio de Janeiro, as praias cheias, as multidões aos gritos, né, de ver aqueles fantásticos Hindenburg e companhia, com seus salões, restaurante, quartos com banheiro. Quer dizer, eram também coisas do outro mundo que estavam sobrevoando os nossos céus. E depois, já na Revolução de 32, os primeiros aviões que vão lançar bombas, né, sobre os paulistas. Então, tudo isso é fascinante quando contado por quem viveu. Né? No caso da Revolução de 32, eu trabalhei com o diário de um jovem, um rapaz que estava noivo, né, e que vai defender São Paulo, e ele conta, então, as peripécias todas dele, como é que eles vão para o interior, como é que eles estão armados, a necessidade da coragem, como ele perde os amigos dele. É muito interessante a gente ouvir essas vozes. E vozes femininas. Né? Vozes femininas, temos aí várias memorialistas, além da Zélia Gattai. Né? Eu estou me lembrando aqui da Isabel Takeshita, que é uma paulista, que se casa com um rapaz japonês na época da Segunda Guerra Mundial, porque o livro cobre também a Segunda Guerra Mundial, com as peripécias de um aviador brasileiro que vai estudar nos Estados Unidos. Ele conta ele chegando na Itália, como é que eram os bombardeios, a pobreza, o desespero das pessoas depois da guerra. Mas é muito interessante a história dessa autora, que se casa, contra a vontade da família, com esse imigrante japonês, e ele é sistematicamente preso, porque durante a Segunda Guerra, às vésperas da guerra, a sociedade brasileira vai empreender uma verdadeira caça a todos aqueles, né, que eram os inimigos da nação, os inimigos da pátria. Então, não só os alemães vão para campos de concentração no Brasil, como os japoneses vão para campos de concentração, né, e campos de concentração que, obviamente, têm as características do Brasil. Ou seja, no final de semana, todo mundo podia ir para a cidadezinha próxima, né, encher a cara, inclusive os prisioneiros, que traziam carregando nos braços os guardas que deveriam tomar conta deles prisioneiros. Então, ela conta tudo isso, né, conta as várias prisões. O marido, cada vez que ele abria a boca e falava em japonês com alguém em São Paulo. Então, são esses personagens, né, que vão nos contando não só a história dos grandes fatos, mas também daquilo que sempre me obcecou e com o que eu trabalhei de maneira bastante perfunctória, que é a história da vida privada. E aí também é um momento em que os comportamentos vão estar completamente alterados. Né? Então, nós temos, desde o depoimento, por exemplo, do Zé Lins do Rego, que assiste muito pequenininho, ele ouve, ele acorda com 3 anos de idade, com a gritaria das ex-escravas dentro de casa. É interessante como o Nordeste todo tem uma relação extremamente patriarcal com os ex-escravos,
os ex-escravos estão todos dentro de casa. Quem conta isso também é a Carolina Nabuco, filha do Joaquim Nabuco, que é uma pena espetacular, ela escreve maravilhosamente bem. Então, há essa tradição do cuidado do ex-escravo, ele acorda com aquele alarido, e ele vai, então, se arrastando, ele é uma criança pequena, e ele chega à porta do quarto dos pais para ver a mãe caída no chão, essa mãe que foi assassinada pelo pai dele, né? Então, Sinhá morreu, Sinhá morreu. Então, ele conta também com cores muito plangentes essa situação. Muito interessante a iniciação sexual. A gente imagina que os anos 30 tem uma placa de chumbo sobre a vida das pessoas. É interessante a gente ler, por exemplo, a Tônia Carreiro contando como é que ela aprendeu a beijar. Ela aprende a beijar com as coleguinhas dela no colégio, né? Como é que são os primeiros relacionamentos amorosos. A gente sempre imagina esse momento como um momento de uma grande repressão, e a gente percebe que por baixo do tapete da repressão as pessoas estão vivas, está tudo acontecendo, né? Os casos estão acontecendo. Aliás, as aventuras sexuais dos jovens rapazes também são muito interessantes. Gilberto Freire contando, por exemplo, de um primo dele que era alucinado por uma vaca que tinha lá no sítio. Ele resolve trocar a vaca pela égua, toma um coice, quase morre, a família descobre então o que estava acontecendo, então apanha da égua, apanha da família. Então são várias histórias que vão ilustrando também esse universo íntimo das pessoas, de como tudo isso vai sofrendo uma grande transformação ao longo do tempo. Só para fechar e passar aqui a palavra para o Jorge, os 4 volumes eles têm uma peculiaridade. Eles são divididos da mesma maneira para que as pessoas possam acompanhar os temas desde o período colonial até os dias de hoje. Então, a primeira parte desses livros é sempre versa política e terra, quer dizer, a relação com a terra, né, como é que isso se dá na colônia, né, como é que isso vai se dar no Império e depois na República. Então, todas as crises políticas, a gente vai acompanhando o que muda, o que não muda. O Brasil sempre foi a sensação que eu tenho, estudando desde as revoltas regenciais até o momento da independência, até hoje, né, é que nós somos um país realmente de características tão federalistas que é difícil até numa democracia atender a demandas de regiões tão específicas e com culturas tão arraigadas. Na segunda parte é muito interessante porque é sempre a história das cidades. Como é que as cidades no Brasil elas se erguem, né, elas vão sendo habitadas, elas trazem gente de toda a parte. É interessantíssima, já desde a segunda metade do século XIX, a presença de imigrantes no Brasil, né? Aqui no Oeste Paulista, muito forte, cidades como Ribeirão Preto, que tinham mais de 50% da população de imigrantes, o impacto que essa imigração traz, os saberes que esses imigrantes trazem, como é que esses saberes vão também se mesclar ao que se aprendeu aqui com índios, com o que se aprendeu aqui, com as experiências vividas até então, até a grande imigração do final do século XIX de portugueses e no início do século de orientais. São Paulo era uma cidade que tinha quase 50% da população nesses anos 20 e 30 de estrangeiros, e o impacto que isso tem no comércio, nos hábitos, na cozinha, na maneira de vestir, na religiosidade, é absolutamente fascinante. E os melhoramentos das cidades, porque é bom a gente lembrar que na colônia todo mundo jogava as águas usadas pela janela, o famoso água vai, né, com, enfim, tudo que tinha dentro do pinico. Como é que o pinico acompanha a história do brasileiro até praticamente o início do século XX, né? As memórias do grande comunista Gregório Bezerra são fantásticas. Gregório Bezerra trabalhava na casa de um senhor de engenho, ele é retirado lá da roça, vai trabalhar como um menino pobre que era, limpando, lavando a casa, fazendo todo tipo de serviço, e ele fica absolutamente deslumbrado com os banheiros dessa casa. Ele nunca tinha visto um banheiro. Banheiro, ducha, banheira, água, torneira. Ele vem do sertão, onde não tem água. Ele fica fascinado. Mas o que ele faz a maior parte do tempo? Ele esvazia os pinicos na privada do banheiro. Quer dizer, nós temos as coisas e não sabemos usar as coisas, porque tem isso também. É uma elite totalmente bruta, rude, né, que tem dinheiro, tem acesso aos bens, mas que não sabe usar. Então, é interessante também a chegada da água, a chegada da eletricidade, como vai mudando as relações, como ilumina a intimidade, né, como vai mudando a maneira das pessoas aparecerem umas diante das outras. Isso tudo é muito interessante. E os comportamentos mesmo relativos à higiene.
O próprio Zé Murilo me passou umas memórias, eu acabei não usando as que o doutor Rodrigo me mandou, mas o Zé Murilo me mandou umas memórias de uns parentes mineiros dele, e eu morri de rir, porque, por exemplo, era muito comum que até os anos 1920 as mulheres só lavassem a cabeça uma vez por mês, o banho era semanal, uma vez só, aos sábados ou aos domingos, ninguém tomava banho durante a semana, e os métodos para manter, né, o cheiro da natureza, o cheiro de Teresa, que era o nome que se dava ao cheiro das mulheres, eram os mais arcaicos que você possa imaginar. Por exemplo, passar cebola embaixo do braço. Parece que é muito eficiente. Passar água daquele filtro de barro, aquele barrinho que fica lá dentro, né? Mas o método mais eficiente para abolir qualquer cheiro era pegar o lenço de um defunto, passar na cabeça do defunto e depois passar nas axilas. Então, é fascinante como nós, apesar do avião, apesar da telegrafia, apesar da telefonia, apesar da eletricidade, nós, no fundo, ainda somos pessoas que temos uma ligação com esses hábitos antigos muito forte. Não vou nem descrever as cozinhas, porque isso é um capítulo à parte, a luta contra os insetos que nos perseguem desde o período colonial até a invenção da geladeira, né? Como combater ratos, como combater formiga, o que fazer com os alimentos para preservá-los longe dessa bicharada toda. Mas, enfim, o livro, então, ele tem essa segunda parte, a terceira parte são sempre os ritos da vida privada, como é que as pessoas nasciam, como é que elas se casavam, como é que elas se encontravam e como é que elas morriam. E também é muito interessante a gente perceber como aquele que estava presente no momento de morrer até o século XVIII, que é o padre, vai ser substituído no século XIX pelo advogado. É ele que está ali para ver o testamento, ver quem fica com quem, né? E no século XX pelo médico. Então, como também as formas de morrer e quem acompanha o morrer vai mudando ao longo da história. Mas, enfim, eu adorei escrever esses livros. Quero dizer a vocês que eles são um apelo, eles são uma tentativa de fazer as pessoas se aproximarem da nossa história. Eles são fartamente ilustrados. Houve uma pesquisa enorme de um grande historiador mineiro, que é o professor Renato Venâncio, e foi um encantamento. Agora, no final do ano, sai o último volume, que é um volume que vai ser, eu diria, um pouco polêmico, na medida em que eu estou explorando uma tese que está sendo desenvolvida pelos historiadores da Universidade Federal Fluminense, notadamente um grande historiador, que é o Daniel Arão Reis, terrorista, foi trocado pelo embaixador alemão, esteve fora no exílio, mas o Daniel tem se debruçado, e eu achei isso muito interessante, sobre a parcela da sociedade brasileira que apoiou a ditadura militar. Como viveu essa gente? Por que ela apoiou a ditadura militar? O que faziam essas pessoas, né? Então, é isso que eu conto no quarto volume. Então, Jorge, agora para você falar o maior livro de não ficção de 2017. Bom, gente, falar depois da Mari foi um erro, né? Agora ela já pegou todo o lado bom, vai sobrar para mim estragar um pouco a festa, mas falando do lado também bom para mim do Brasil, porque a Mari e eu temos a mesma paixão por o Brasil permanente. A gente encontra, já começa. Você vê aqui, enfim, não para, não esgota, e o Brasil realmente é fascinante, é um objeto de conhecimento absolutamente fascinante. Eu gosto de narrativa, eu gosto da coisa dessa visão da coisa. Eu fiz um livro que chama Brasil, a história contada por quem viu, que é o cara que estava do lado do Pedro I no dia 7, o cara que estava do lado do Deodoro, o dia que chegou Dom Pedro, Dom João VI, como é que foi, enfim, pequenas narrativas dessa coisa, porque é isso que faz a graça da história do Brasil. Mas eu estou aqui hoje, aqui eu estou quase em casa, vocês não sabem, mas o Rodrigo sabe, Gisele sabe, a minha mulher é de São João da Boa Vista. E eu vivia aqui entre Poços e São João. Meus filhos andaram de carrinho de bode aqui, subiram no teleférico muitas e muitas vezes, então estou sempre aqui.
E, enfim, estou um pouco em casa aqui, né? E vim aqui para falar de um livro que é esse, A História da Riqueza no Brasil. Esse livro, ele é um livro que completa um ciclo de 40 anos de pesquisa. Eu comecei a me interessar por história econômica, pela história da riqueza do Brasil, lá nos anos 70, quando o Brasil ia ser uma potência, o desenvolvimento era uma verdade, enfim, era inquestionável, então, enfim, era um assunto que era muito otimista naquela época. E eu cheguei a um ponto, o ponto onde eu cheguei com esse livro é muito diferente do ponto aonde eu saí quando eu estava com 20 e poucos anos de idade, que comecei a me interessar pelo assunto. A história que está nesse livro é uma história que é completamente diferente daquela que eu conhecia na faculdade, que eu conhecia e todo mundo, enfim, era o padrão de história quando eu me formei, né, girava em torno dos clássicos, né, do século XX, e era mais ou menos unânime, e continua sendo muito unânime nas universidades. Os professores ensinam, os alunos aprendem, e não é a que eu conto. Por que não é a que eu conto? Não é porque, enfim, é um livro que eu escrevi até pensando bem assim, eu sempre tive um pouco de preocupação quando eu escrevi. Por quê? Porque uma história de um país é boa quando ela é segura. A história do país é boa quando o passado é arrumado, quando o passado está estabilizado em termos na cabeça das pessoas. Então não é muito bom contar uma história diferente, mesmo que seja melhor do que a que se conta, né? O que tem de tão diferente que mudou tanto, que me fez escrever desse jeito? Basicamente duas coisas. Banco de dados de computador, que melhorou muito o conhecimento. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu fazia no mesmo método que o Sérgio Buarque fez nos anos 20, que o Caio Prado fez, que o Van Hagen fez. Você lê um documento e vai anotando dos documentos, criando suas indexações e vai aprendendo a contar a história. No caso de economia, o Brasil tem bons censos no passado. Tinha bons censos no século XVIII, no século XIX, então dava para saber muita coisa de economia. Só que esses censos estavam espalhados em paróquia por paróquia e eram manuscritos. Então, para você São João da Boa Vista, que acho que é um pouco mais antigo aqui, ou aqui em Pó, você vai no arquivo da igreja, acha lá um tanto de documentação, às vezes foi para o arquivo municipal, e aí você acha lá o nome de todo mundo, quantos escravos tinham, o que produziu, o que fez, o que não fez, só que aquilo tudo à mão você lê 2 páginas por hora, porque a caligrafia é difícil, uma coisa não é fácil, né? E você anota o que pode. Ao longo do tempo, isso foi no mundo inteiro, foi sendo possível passar tudo isso para planilha de Excel, de banco de dados e tal. Então, hoje, existe todas as viagens de tráfego de escravo do mundo estão num portal de viagens de tráfego. Você vai lá, tem nome, tem o nome do capitão, quantos escravos tinha, para onde foi, de onde saiu, onde comprou, então, até tudo. Então, isso tudo dos últimos 70, 80 anos. E mais especificamente, no caso de escravidão, dos últimos 40, 50. E aí muda radicalmente o jeito que você vê a história. Então eu vou dar um exemplo relativamente, enfim, um dos muitos que tem no livro, mas esse é importante, né? O Brasil, em 1800, era uma economia que era mais ou menos do mesmo tamanho dos Estados Unidos, né? Exportava em torno de 4 bilhões de libras esterlinas por ano, as duas economias. As 3 cidades maiores tinham 65 mil habitantes, que eram Boston, Nova York e Filadélfia nos Estados Unidos, Salvador, Recife e Rio de Janeiro no Brasil. Rio de Janeiro era a maior de todas elas. As cidades brasileiras eram mais ricas, provavelmente. O mercado interno brasileiro, depois eu vou contar como se descobriu, era do mesmo tamanho dos Estados Unidos e, pasmem, a economia brasileira era mais ou menos o dobro da portuguesa em 1800. Né?
Muito bem, dei um monte de números. Aí, plim, 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 vamos começar a cair ficha do que é a nossa interpretação de história. Todos vocês aprenderam, eu inclusive, que o Brasil ficou pobre na colônia, porque o sentido da colonização foi organizar a produção em latifúndios e mandar a riqueza para fora. Com isso, o Brasil ficou pobre e a Europa ficou rica. Alguém aqui ouviu coisa diferente dessa na escola, na faculdade, na coisa? Não. É assim que se ensinava. Agora vamos pegar esses números que eu acabei de falar. Peraí, como que a economia brasileira era o dobro da portuguesa em 1800? Se isso aconteceu. Então das duas uma, ou os números que vieram com o computador indicam novidade, né? E aí a gente tem que jogar fora as interpretações, ou nós vamos nos aferrar às interpretações tradicionais e esquecer de ver o que tem de novo e o que a gente está vendo, e de novo no caso positivo, com relação ao passado do Brasil, né? Então, esse livro, esses números, vêm de centenas de estudos e mostram um retrato da sociedade e da economia brasileira que é muito diferente daquele que eu aprendi, né? Além disso, a sociedade no Brasil a produção de riqueza no Brasil era mais difusa do que parecia. A razão das pessoas dessa interpretação de que a riqueza ia para fora ser eficiente é que ela tinha um pressuposto, que é uma noção muito simples chamada economia de subsistência, que diz mais ou menos que os pobres brasileiros só conseguiam produzir o suficiente para sobreviver e não mais do que isso, que viviam aparentemente na miséria. Muito bem, como é que isso mudou radicalmente? Antropólogos foram estudar, isso é uma outra coisa que mudou no conhecimento de nós vemos, é que nos anos 50, 60, começou lá Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira, Roberto da Mata, e começaram, todos esses estudaram Tupi. E Pierre Clastre, em Bartolomé Meliá, estudaram Guaranis no Paraguai. O Pierre Clastre um dia pegou o cronoanalista, que é aquela gente que ficava medindo produção em fábrica, e levou para ver como é que índio produzia. Conclusão simples, os Guarani e os Tupi também produziam em 2 horas não só o que eles necessitavam para sobreviver, como os excedentes que eles quisessem, que eles considerassem suficiente para viver bem, para deixar lá tudo guardado, e tinham uma vida muito confortável. E quando vieram os europeus, puderam produzir mais imediatamente. Quer dizer, eu vou dar o exemplo clássico, o pau-brasil não era comida, não era nada, enfim, que tinha qualquer sentido você cortar e guardar da sociedade tupi. Quando os europeus ofereceram ferro em troca de pau-brasil, eles foram lá cortar pau-brasil e carregar e ganharam ferro. Isso economicamente quer dizer o quê? Quer dizer que a produção da riqueza aumentou, os excedentes de riqueza produzidos pelos tupi, pelos índios brasileiros, aumentou, e eles trocaram esses excedentes por ferro e aumentou a riqueza interna da sociedade deles em ferro, e as exportações de pau-brasil aumentaram as riquezas dos que compraram. Então, é assim que começou a produção de riqueza. Daí você já vê que a ideia de economia de subsistência não para em pé. E aí você começa a explicar a gigantesca diferença que existe entre a ideia pobre do nosso passado, numa colônia explorada e miserável e só tinha senhor e escravo, para uma sociedade que era, além de rica, era fundada na pequena produção, na produção familiar, na produção dos empreendedores. E isso aí é número de censo, não há mais como discutir isso. Brasil, 1800, tinha mais ou menos 500 mil famílias, 8 milhões de pessoas, mas naquela época, contava-se fogos, na verdade, que eram filhos mais dependentes, davam umas 8 pessoas em média. Muito bem. Nessas 500 mil famílias, metade não tinha escravo, mais da metade, 300 mil mais ou menos não tinham escravos. Então, a maior parte da organização do trabalho para produzir riqueza no Brasil era pequenas famílias organizadas em pequenas propriedades. O número de famílias que tinham escravos, isso já está medido em censos, era 220 mil. É muito. 220 mil para um país que tinha 4 milhões de pessoas é mais de 5% da população, é 6% da população, quer dizer, e metade das famílias. Isso quer dizer
que a escravidão também era, além de muito mais disseminada do que se conta na versão tradicional, porque se supõe que só tinha escravidão no latifúndio, não. 220 mil famílias é pequena produção escravista. A média de escravos por proprietário era 5, a mediana, quer dizer, você pegar do proprietário 1, que tem 1 escravos, que tem 2, que tem 3, você vai contando, são 220 mil, quando chegar nos 110 mil é a mediana, 2 escravos. Né? Então, o Brasil era um país de sítios e de produção de produção pequena em 1800 e basicamente produção do mercado interno. 6/7 da economia brasileira é o mercado interno, como é hoje. Estou dando aqui um monte de números que contrariam as noções que vocês têm, só para vocês terem ideia do tamanho da mudança de interpretação em história que é necessário fazer a partir da chegada dos computadores e da chegada da econometria e da entrada da antropologia para explicar o comportamento das pessoas. Como é que o livro chama 5 séculos de pessoas, costumes e governos, nessa ordem. Porque quem constrói a riqueza, primeiro as pessoas. Né? Em casa, no seu sítio, isolado, junto. Né? Segundo, a função básica, costumes. Os costumes brasileiros, nos que refere à economia, são essencialmente costumes de empreendedor. O que quer dizer isso? Empreendedor é alguém que tem 2 características. A primeira é que quer fazer alguma coisa na vida, em economia, que o leve a uma posição diferente ou melhor do que ele estava no começo do empreendimento, seja ele qual for. Né? Enfim, a pessoa não quer morrer na posição em que nasceu. Isso é o contrário do mundo feudal. O mundo feudal, o ideal do mundo feudal, que era o mundo estamental, é que nasceu nobre, morre nobre, nasceu pobre, nasceu na plebe, morre na plebe. E essas coisas não se comunicam. Isso não é a história do Brasil. O Brasil é outro mundo. Quer dizer, o primeiro... Eu uso muito um casal, vou dar um exemplo do casal. Diogo Álvares Correia, quando ficou na Bahia, ele encontrou Guaibim Pará, que era uma filha do chefe Taparica, foi uma das mulheres com quem ele se casou, e os dois começaram seus negócios. No momento que eles se casaram e começaram os negócios, ele deixou de ser português como ele era, porque ele tinha um casamento e um negócio com o sogro em outro lugar, e ela deixou de ser a filha de chefe tupi, diplomata, mas que é responsável pelas relações externas do grupo, que é ela que recebia o marido. Isso é a tradição tupi, e essa é a tradição brasileira, depois. Né? Nós somos descendentes e nos comportamos segundo essa lógica tupi, até hoje. Né? Então, os dois deixam de ser quem são. Guaibim Pará depois vai para Rouen, na França, é batizada e se torna como Catherine do Brasil, por uma nobre, que era Catherine de Grange, volta, e aí já não é mais da cultura de origem, nem o Diogo Álvares os dois morrem ricos em Salvador, e os descendentes deles são todas as genealogias baianas que vocês conhecem, assim como descendentes de João Ramalho nas genealogias paulistas e do Adão pernambucano, né, nas pernambucanas. Então, esta é a formação no Brasil. Pessoas e costumes. Empreendendo. O que é empreendedor em empreender? Eu vou dar uma definição técnica marxista do que é empreendedor. Tecnicamente, é uma figura que é dono dos meios de produção, portanto, capital, e é obrigado a trabalhar porque não tem capital acumulado suficiente. Vive de lucro. Dou essa definição. Vocês já estão pensando no grande empresário. Então, vamos lá. Pega o cara da carrocinha de reciclagem, que tem aí em posse em qualquer lugar do Brasil. A carrocinha, meio de produção. O trabalho do cara que raça, produtor. Qual é a relação do meio de produção e do produtor? Ele não é empregado de ninguém. Portanto, ele não recebe salário. Ele não tem benefício de ninguém. Ele é literalmente empreendedor. Ele vive do que ele consegue e o papelão que ele vende é lucro, diretamente, tecnicamente falando. Tá? Isso é empreendedor. Daí para cima, o Brasil é um país de empreendedores. Tá? E é isto que
O livro conta nos seus 500 anos, mostra uma economia ao final desses 500 anos, que é uma nação estável. O Brasil tem provavelmente, e não à toa, tem uma estabilidade cultural na sua multiculturalidade, que é gigantesca. Isso estabilizou um território imenso, com essa diversidade toda que a gente tem, né, que vive dessa cultura. É o país que, mesmo quando tinha analfabetos, a língua, a pessoa do Rio Grande do Sul fala com o sertanejo do Amazonas na mesma língua. Isso é um milagre, né? Não tem muito sotaque, né? E não foi feito pela cultura escrita isso. Foi feito pelas pessoas em cultura oral. Esse é o tamanho da unidade do Brasil. Tem uma unidade política gigantesca, que tem mais ou menos a mesma estrutura administrativa desde 1549, que em 1532 tinha os governos locais dos índios, que continuam governando até hoje 11% do território brasileiro. Tinha os governos dos municípios, ou vilas, que se instalaram em 1532, funcionam até hoje. As eleições são absolutamente regulares, de 3 em 3 anos na colônia, de 4 em 4 na colônia do Império, de 4 em 4 da República em diante. As vilas brasileiras, a vila mais antiga, São Vicente, tem 490 anos de eleição regular. São Paulo tem desde 1554, Salvador desde 1549, e por aí vai, e não existe nenhum lugar do Brasil que não tenha eleição municipal, não tem ditadura local no Brasil. Isso é uma característica que dá uma estabilidade à vida, que é uma vida de empreendedores, de pequenos empreendedores que vivem democraticamente, né? Isso é o que dá estabilidade para o Brasil. Ninguém nunca, o único que tentou fazer acabar com a autonomia municipal foi o Getúlio durante 8 anos no Estado Novo e deu errado, né? Ninguém consegue pensar, conceber outra forma de organizar a base da vida brasileira. E aí por isso que eu estou falando governos, porque o governo no Brasil não é só aquele que está lá em Brasília hoje, né? O governo no Brasil é aqui nessa cidade, o prefeito governa, educa, providencia a saúde como pode, e aí as pessoas reclamam e funcionam, todo mundo conhece a mecânica da vida democrática na vida municipal, e conhece muito bem, e de maneira muito estável. E isso tem uma base de riqueza que fez com que esta nação seja uma das 10 nações mais ricas do mundo. Então não é uma base de riqueza trivial, não é uma construção de se jogar fora. O Brasil não é a última economia do mundo, está muito longe disso, é uma economia bastante grande, bastante organizada, porque tem essa base, né? Então é disso que eu estou falando. Estou indo das pessoas para essa base, e aí a gente vai começar a ver os problemas não nesta base, mas aí no alto. Quer dizer, o que é instável no Brasil? Governos intermediários oscilaram entre serem autônomos, como as capitanias privadas, e serem capitanias reais, e depois províncias que o poder central dizia quem governa, como foi durante o Império. Desde a República, o governo estadual é uma coisa razoavelmente estável no Brasil, são instituições que funcionam. Mesmo quando estão em caso de grande crise do Rio, ninguém é louco a ponto de dizer, não vamos fazer um Estado ali, a gente vai ter que arrumar aquela coisa da melhor maneira possível. Por quê? Porque o país é muito grande. Então essa instância é necessária e é relativamente estável. Aonde que nós temos instabilidade de governo? Nós temos instabilidade de governo no centro, e aí vou falar da vida independente. Primeiro lugar, temos instabilidade porque tem oscilação entre governos autocráticos e democráticos. Ambos instáveis. Dom Pedro I renunciou, Dom Pedro II foi derrubado. Marechal Deodoro, que foi o primeiro ditador, por 20 dias foi derrubado. Getúlio Vargas foi derrubado e mal o regime militar conseguiu sobreviver até o fim, porque tinha mandato. Se tivesse um ditador, caía. Então, os governos autocráticos no governo central fracassam em grande medida. E os governos eleitos no governo central também. Diogo Feijó, que foi o primeiro eleito, renunciou na regência. Na Primeira República, quase todos os presidentes, a começar do primeiro eleito mesmo pelos eleitores, foi o presidente de Moraes,
o vice, um presidente teve que ser operado, o vice tentou armar um golpe, e por aí vai. Então, é uma longa história também de instabilidades, vice-presidentes não ajudam muito na estabilidade do cargo da presidência da República. Estamos aqui vendo o que vocês estão vendo hoje, os mais jovens, é mais um exemplo de coisa centenária. O Brasil teve 2 impeachments, teve golpes, enfim. Então, o governo central do Brasil é muito menos estável do que os governos de base do Brasil. E é um governo que se mete a fazer muitas coisas que às vezes não dão certo. Às vezes dão, às vezes não dão. E aí eu conto os grandes ciclos de crescimento da história do Brasil. Colônia, o Império foi um desastre econômico atroz, a economia estagnou, a economia que era do mesmo tamanho dos Estados Unidos, acabou o século XIX, acabou a monarquia, 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. A República foi um período onde o Brasil se modernizou e cresceu. Em 1906, o crescimento do Brasil já era maior que o dos Estados Unidos, vindo de 70 anos de estagnação. Estamos falando que em 15 anos a República transformou uma economia estagnada numa economia dinâmica, fazendo reformas do Estado, basicamente. Opostas ao do primeiro crescimento, o Brasil continuou crescendo entre 30 e o regime militar. Cresceu dessa vez porque se fechou. Porque o Getúlio corretamente monopolizou o câmbio, separou o Brasil da crise de 29 e conseguiu continuar a indústria que já vinha crescendo muito, continuar crescendo. Somando isso, o Brasil, entre 1890 e o regime militar, foi a economia que mais cresceu no mundo, e que não é pouca coisa, né? Então, eu estou falando tudo isso porque os mais velhos sabem disso, os mais jovens não sabem. Por que os mais jovens não sabem? Porque o regime militar resolveu, quando começou a globalização, manter o Brasil isolado. O nacionalismo do Geisel, que aplicou montanhas de dinheiro em estatais para que o Brasil se isolasse da globalização, de fato ele conseguiu isolar. O resultado é que nós nos isolamos como pobres, ao contrário do que ele imaginava, que o Brasil ia ser uma potência, e o mundo global é rico, né? O isolamento está por trás, e por razões que não tem nada a ver. Eu vou ter que falar nisso aqui até com uma certa dureza, e num momento delicado politicamente que nós estamos vivendo, mas no governo Lula se fez a mesma coisa que no Geisel, quando mudou a regra do pré-sal. A regra do pré-sal foi feita para internacionalizar a economia brasileira, e o número de poços de petróleo perfurados, exploratório, que era de 6, passou para 216 em 10 anos. Quando descobriram muito petróleo, houve uma decisão nacional, aí não foi uma escolha, nem uma coisa política, foi um projeto nacional de fazermos uma emenda e vamos mudar a regra, vamos voltar a nacionalizar e fechar todo o petróleo. Criamos uma autarquia, essa autarquia vai ficar com o dinheiro de um fundo, esse fundo vai dar muito dinheiro, vai resolver os problemas da educação, da saúde, etc. e tal, então nós vamos voltar a essa regra. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ao contrário do Geisel, que era um ditador, essa mudança de regra foi aprovada com apoio dos empresários, dos políticos, da sociedade inteira, aplaudida e com grande sucesso. Deu no que deu, foi um fracasso. Esse é o momento que nós estamos vivendo. O resto é detalhe nessa história, mas do lado estratégico, o mundo global vai crescer. Cresceu 3,5% ano passado, cresce 4% esse ano, o Brasil perdeu 10% nos últimos 2 anos e meio. Então, nós estamos aqui nos isolando da riqueza do mundo, né? Eu conto isso por quê? Porque o lado otimista é que o Brasil pode consertar isso não está no livro, aí é história, né? Mas é um pouco, eu conto para vocês entenderem o momento que nós vivemos. Então, esse livro vem, é um perigo para o historiador fazer isso, mas vem até 2017. E, enfim, espero não ter chateado muito vocês, e agora a gente está aberto aqui para o debate. Obrigado. Alguém tem perguntas? Pessoal, quero agradecer a vocês, um belíssimo encontro, muito bom, muito esclarecedor. Alguém gostaria de fazer? Tem esse senhor aqui, depois o mocinho lá em cima.
Bem simples, como historiadores, o que os senhores pensam sobre o romance histórico? Eu digo que é o trabalho do ovo do cuco, que eu faço isso, eu escrevo isso. É o ovo do cuco, né? O cuco joga partes do trabalho do historiador e a gente coloca um pouco de ficção e personagens, etc. Gostaria de ter uma análise. O romance histórico contou história durante muito tempo, né? Se nós pegarmos aí século XVII, XVIII, era o romance histórico que contava a história. E depois, com a sua institucionalização na Inglaterra, de fato, o romance histórico aproximou muito a população do seu passado. No século XIX, com toda a discussão sobre nação, né, as repúblicas, a criação das escolas públicas, o romance histórico passou a ser um aliado enorme para a difusão não só de ideias de nativismo, heróis, situações de batalha que foram vencidas, mas realmente uma leitura de lazer. Quero dar um dado aqui interessante. Quando as ferrovias começam a cruzar a Europa, levando aqueles europeus ricos de um lado para o outro, ingleses iam tomar banho de mar no sul da França, franceses iam visitar os museus italianos, em todas as estações de trem haviam quiosques, com isso que eu procuro fazer, que são livros de divulgação de bom nível, e a grande maioria desses livros de divulgação eram romances históricos. Eu acho uma colaboração enorme. O Brasil teve grandes romancistas históricos, aqui em Minas Gerais, sobretudo, grandes nomes. No Rio Grande do Sul, nós temos uma escola de romance histórico, mas eu acho que está faltando continuar isso, né? Continuar a alimentar o prazer de ler sobre personagens importantes, obviamente, evitando o pastiche que a televisão vem fazendo. Eu acho que o grande inimigo do romance histórico entre nós é a TV Globo, né, que a cada história, a cada novela que faz, deforma de tal maneira, não só os personagens, como o cenário histórico, que as pessoas ficam completamente perdidas. Inventam situações que jamais foram vividas pelos nossos heróis, se é que eles existiram. Eu acho que os nossos heróis, eles são interessantes na medida em que eles são feitos de podres e de qualidades, né? Mas, enfim, a Globo sempre com o seu maniqueísmo, mas a falta de cuidado com o detalhe, a falta de cuidado com o cenário, com os costumes, isso que Jorge estava dizendo que é tão importante na constituição de uma cultura, acaba comprometendo as nossas grandes figuras e enxovalhando aquilo que poderia ser o bom romance histórico. Mas eu sou uma apaixonada pelo romance histórico e acho que devemos, sim, difundir, produzir, levar para as editoras. Eu acho que as pessoas, quando começarem a ler romance histórico, não vão parar mais. Muito bem. Bom, adoro João Ramalho. Eu sou um grande leitor de romance histórico, mas é aquela coisa, para fazer história econômica, em geral, você tem que esquecer o prazer e tratar do que precisa. Posso falar? Boa noite. No começo da sua fala, Mari, você falou... Tá me ouvindo? Estou te vendo. Está me vendo? Bem de frente. Você falou um pouco que a história se preocupou muito com relação ao cientificismo e a ideia de resgatar esse maravilhamento, o prazer em se ler história. O colega ali citou ali o romance histórico, que eu acho que também é muito importante, aproxima, mas isso também não pode gerar um certo risco de uma despolitização da história. Lembrar que a história, enquanto um campo do conhecimento, ela produz um saber positivo, ela tem demandas, né, não só de curiosidades, mas de explicação, de tentar fazer esse link. E, como você falou dos pastiches da novela, a gente não corre o risco, então, de despolitizar o discurso histórico e que, no fundo, vai produzir um certo relativismo que gera até uma crise que a gente tem nas ciências humanas, de que, em humanidades, tudo é opinião, tudo é relativo, né, você não tem positividade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, eu diria que há duas coisas aí na sua questão, que é uma questão bastante complexa. Quer dizer, primeiro, a questão de ter positividade ou ter uma verdade
na história. Nós sabemos que a história é uma construção consensual. Não existe a verdade em história, existe uma verdade que o historiador vai construindo exatamente como o Jorge mencionou, quer dizer, os dados vão chegando e você vai, a partir daí, fazendo uma elaboração que é sua. E eu diria que a história ele exige cada vez mais um nível de honestidade que antes não existia. Porque o Jorge elegantemente não falou aqui da crítica absolutamente, eu diria, visceral, que ele faz a esses pais fundadores da historiografia brasileira. Eu gostaria de mencionar aqui o Caio Prado, que a gente esquece, foi o grande pai introdutor do marxismo no Brasil, mas era um indivíduo de um racismo virulento, né? Caio Prado vai ser recuperado pela Escola Paulista de Sociologia nos anos 60, que vai usar as ideias marxistas dele sobre escravidão, mas vai apagar a maneira como ele falava de negros e de índios. Então, essa falta de honestidade, que de alguma maneira botou todo mundo numa camisa de força até os anos 70 e 80, eu acho que ela hoje dá lugar a uma certa honestidade do historiador, que no seu texto tem que afirmar o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, né? E mais, ele tem que tratar da sua subjetividade. Eu estou fazendo isso porque isso me dá prazer de fazer. Eu estou escrevendo assim porque isso me dá prazer. Isso é uma questão, né? E eu concordo com você a respeito da questão dos relativismos, mas ela é uma crise muito maior, ela não tem a ver com a narrativa histórica, ela tem a ver com a introdução, desde os anos 20 e 30, do relativismo em antropologia, ela tem a ver hoje, né, com a construção das fake news, das falsas verdades, né? Hoje a verdade é uma opinião, não é mais uma verdade nem consensualmente construída. Então, eu acho que o debate aí é mais abrangente. Agora, o que está se fazendo, que eu acho muito interessante, é uma mudança na narrativa. Quer dizer, a história ela tem regras, ela é um ofício, nós temos a nossa cozinha, todos nós historiadores sabemos disso, temos que sermos, digamos, muito objetivos com relação às fontes documentais que utilizamos, a bibliografia que utilizamos. Agora, convenhamos, há livros de história que são preciosos, mas que são pedreiras. As pessoas não leem história assim, né? Então, eu acho que o desafio para historiadores como eu, e eu deixei a Universidade de São Paulo, gosto sempre de deixar isso muito claro, porque lá eu não poderia escrever as coisas que eu escrevo, eu seria coagida pela instituição a ficar dentro da nota de rodapé, da citação americana, que você está lendo lá a frase, aí tem abre um parênteses, tem o nome do indivíduo, quer dizer, cortando totalmente a leitura, o prazer da leitura. Mas o que eu acho mais importante, né, é que o escrever seja também o descrever, é que a possibilidade do leitor de ser transportado seja feita através da narrativa. Então, essa é uma outra questão. E vou mais longe, né? Hoje, na França, há uma tendência, e há jovens historiadores que estão capitaneando essa tendência, do historiador falar na primeira pessoa do singular, eu estou contando essa história, que muitas vezes tem a ver comigo. Por exemplo, jovens historiadores que trabalham com a Shoah e que vão tratar dos seus avós que foram para campos de concentração, dos resquícios dessas histórias que eles encontram nas gavetas, nas fotografias, né? Ou então uma história muito interessante, recentemente também escrita por um historiador chamado Yvon Jablonka. Ele é de uma família de crianças abandonadas. Né? Então, ele se interessa por um crime ocorrido na atualidade, coisa que o historiador raramente faz, é mexer, né, com a atualidade do tempo presente, fatos criminais. Uma menina que é morta, essa menina era uma menina abandonada, e esse pretexto de desvendar esse crime, ele vai fazer o trabalho de um detetive. Ele quer desvendar esse crime pensando a questão do abandono na sociedade francesa. Então, eu acho que isso está abrindo para nós que gostamos de escrever, porque tem muito historiador que não gosta de escrever. Isso é uma característica. Gostar de escrever é uma paixão, né? Tem gente que consegue, gosta, está ali, está no sangue. Tem gente que tem uma dificuldade enorme, prefere dar aula. Eu respeito enormemente essas opções. Mas quem realmente gosta de escrever tem diante de si hoje um cenário daquilo que nós poderíamos chamar de uma narrativa jornalística histórica, poderíamos estar aqui empreendendo cursos de narrativa histórica, poderíamos nós também estar saindo desse congelamento em que vivemos na universidade
universidade. Aliás, eu acho que uma coisa legal de você falar diferente de história é você romper com esse mito de que o saber está na universidade. O saber não está mais na universidade. Eu lamento informar aqui aos professores e acadêmicos. O saber hoje está no computador, o saber hoje está na pesquisa, ele está nas redes sociais, ele está em outros lugares. E esse saber acadêmico acabava por diminuir o professor do colégio. O professor que estava lá se matando, ralando, dando aula, ele não era nada comparado com um grande acadêmico, né? Então, essas novas formas de falar e de dizer a história, elas têm isso também, o poder político de dinamitar determinados saberes, aspas, consagrados, que não tinham, muitas vezes, por que estar consagrados, né? Eu mesmo tive aula em grandes universidades, o mesmo curso com o mesmo professor que durante 20 anos repetia a sua tese de doutorado defendida há 40 anos atrás. Não é assim que se constrói a história. A gente constrói a história como faz o Jorge, indo para os arquivos, como eu faço indo para os arquivos, né? Agora, você pode... O Jorge evitou aqui de falar números que ele dá, que são fascinantes. Quando ele falava de empreendedorismo no Brasil, ele tem um número que eu acho fantástico, 74% da população em 1800 é de empreendedores. Isso o Jorge diz. Aí vamos para o meu trabalho. O que eu vejo? Eu vejo uma ascensão, uma mobilidade social enorme entre negros e mulatos. Eu vejo essas pessoas nas suas tendas de ofício, eu vejo essas pessoas conduzindo tropas, eu vejo essas pessoas, a despeito de todos os critérios de pureza de sangue, no Exército, na administração pública. Eu vejo elas, ao longo do século XIX, se formando como advogados, como médicos, como jornalistas, como políticos. Acabei de ver num livro aí que o Rodrigo Falcone está escrevendo, uma figura interessante de um dentista, né, pardo. Né? Então, uma mobilidade social que vai explicar que em 1870 nós tenhamos mais pardos no Brasil do que brancos. 34,9% de pardos, 34,3% de brancos. Então, o interessante é você pegar esses números do Jorge e transpor para figuras de carne e osso, que estão nos processos. Estão nos processos crime, estão nos processos de divórcio, estão nos processos de bens os mais variados. Né? Como é que essas pessoas enriquecem, como é que elas vão para frente? Elas têm nome. Elas têm endereço, elas têm bens. Então, bacana é a gente... Quer dizer, quando eu digo modificar a narrativa, é não só conduzir a narrativa de forma legível, né, poética, mesmo bonita, por que não usar belas palavras? Né? Por que não facilitar? Por que falar sempre com um cachimbo que faz a boca torta? Isso eu acho fundamental e importante. Recuperar a história desses anônimos. Eles existem, eles estão nos documentos. Né? Então, é essa a maneira nova de fazer a história que eu acho que pode atrair os brasileiros, porque eles vão se identificar com esses percursos de mobilidade, percursos, eu diria, assertivos, né? Longe justamente desse derrotismo e dessa prisão sobre a qual a gente estudou durante tanto tempo. Eu tenho um pequeno comentário a fazer, quer dizer, esse meu livro só foi possível porque, embora eu tenha formação acadêmica, eu fiz fora da academia. Por uma razão, como diz, tem uma frase de um brasileiro que nós dois gostamos muito, que é o Zé Bonifácio, diz o seguinte: o problema no Brasil é que o real é maior que o possível. Ou seja, a nossa imaginação muito expandida ainda não dá conta do que é a realidade do passado brasileiro. Né? Então, a história do Brasil tem um caminho gigantesco porque ela não foi contada. Quer dizer, não é, um tipo de livro como esse que eu faço, e o que a Mari está fazendo, só é possível porque o historiador aqui tem que fazer o que ele faz, fazer com paixão. Por quê? Porque está aberto. A história do Brasil está para ser contada. Nós estamos nos conhecendo. Isso não é uma nação acabada. Isso é uma nação que, como foi formada por muitos analfabetos, a cultura oral, às vezes, vai muito na frente, mas muito na frente da cultura erudita. Por quê? Porque o cara que escreve está num universo muito limitado, não conhece o país, não sabe andar, não sabe o que viu. Então, quando você abre um novo tipo de visão, que foi o que aconteceu no meu caso, com os dados de econometria e de antropologia, muda radicalmente a situação em relação ao que está na academia.
Eu não tenho nada contra a academia, mas eu tenho noção de que, eu gosto de escrever para, eu sempre digo, para o brasileiro comum. Eu não escrevo, estou me lixando sempre em toda a minha obra para o especialista. O especialista tem meios de recuperar o que precisa de informação. Então ele se vira. Eu tenho lá a bibliografia básica, faço anotação, tudo isso. Quando precisa. Quando não precisa, eu escrevo livro sem nota, que é até muito melhor para ser lido. E ponto. Né? Não estou preocupado com isso, mas estou preocupado em contar uma boa história. E, relativamente ao passado, quer dizer, de fato, eu fiz críticas muito severas ao Caio Prado no História do Brasil com Empreendedores, por uma razão muito simples, porque o Caio Prado não é exatamente um marxista, ele não conhecia nada de marxismo quando escreveu, com 25 anos de idade, o seu primeiro livro, Evolução Política do Brasil. Né? Ele tinha acabado de se formar em Direito, conhecia um pouquinho de História e escreveu um panfletinho de marxismo que mostra que ele não sabia nada. Nada é nada mesmo, sabia 2 ou 3 citações de periférica de manual, de panfleto. Né? No entanto, ele escreveu uma coisa que por 100 anos valeu como o modelo de história do Brasil, feito assim. Né? E valeu por quê? Porque inspirou muita gente, porque inspirou a geração de universitários, todos foram tentar comprovar o que ele fez. Quando o Caio Prado escreveu, não existia universidade no Brasil, em 1932. Atenção, não existia universidade no Brasil. Tudo que existe de universidade no Brasil foi feito nos últimos 70 anos, o que é uma grandiosidade o que se fez. Então, eu não tenho nada contra a academia, dado a premência e o tamanho e as emergências dos problemas de conhecimento e de organização do conhecimento acadêmico que tem no Brasil, foi monstruosamente bem nos últimos 80 anos. Né? Mas não dá para fazer tudo. E parte do que não dá para fazer é que, como foram muitas coisas progredindo em direções paralelas, as pessoas não tinham tempo de verificar umas às outras. Então, a antropologia foi para um lado, a econometria, que é feita em faculdade de economia, porque entende de estatística, para outro, história para outro. Bom, agora está na hora da gente dar uma geral nas coisas. Acho que o que a Mari e eu fazemos é, gente, isso aqui é legal, a história é muito boa, a gente pode fazer tudo muito bem para todo mundo, e tem que ser para todo mundo, porque história é formação do cidadão, história não é... enfim, não é outra coisa que não isso, então tem que ser universal, tem que ser para todo mundo e tem que ser bem escrito. Né? Isso a gente procura fazer, mas o ponto é, talvez o pior, tem um sentimento aqui que eu estava querendo dividir com a Maria, o pior da especialização já passou, ou está passando. A Maria e eu apanhamos bastante, porque a especialização não cabia, a gente não, essa roupa não cabe na gente. Então a Mari saiu da universidade e eu fiquei fora também. E agora está chegando a hora que vale a pena. Qual é a hora que está valendo a pena? Nós dois aqui conversando com vocês, voltando a ter uma relação com o cidadão, entre que todo mundo é do Brasil, todo mundo vive essa história. Né? Então estamos aqui para estar juntos. É isso. Mais alguém? Ali? Tá, e depois noite. Aqui, ó, tá? Aí e aqui. Bem, boa noite. A minha pergunta é mais voltada para o professor Jorge Caldeira. No começo da sua exposição, o senhor disse que a ampliação da base de dados nos dias de hoje permite a quebra de uma visão homogênea que se tinha sobre a nossa história econômica. E, para alguém familiar aos livros do MEC, eu acredito que essa homogeneização histórica se amplia para aspectos muito maiores do que o meramente econômico. Para qualquer brasileiro, a nossa história foi um único bloco, como o senhor mesmo falou. Nós fomos sempre oprimidos e, enfim. Porém, historiadores mais velhos, como, não sei, João Camilo de Oliveira Torres, Oliveira Viana, ou Gilberto Freire, eles enxergavam a nossa história de uma maneira muito mais, para não dizer interessante, uma maneira muito mais voltada para o nosso particularismo. E isso foi perdido, pelo menos para um estudante de história normal no Brasil. Há quem diga que essa perda
educacional dirigida, porque a nossa classe intelectual foi totalmente ocupada por pessoas que estavam motivadas a implantar uma ideologia no Brasil de que é exatamente essa, de que nós fomos sempre pobres e oprimidos, e tudo que se passou na nossa história não se trata de uma repetição dessa mesma regra. Eu gostaria de perguntar se o professor Jorge Caldeira concorda com isso, e se não concorda, qual outra resposta ele dá para esse esquecimento de tão bons historiadores que tinham bons pontos de vista sobre a nossa história, mas que foram completamente esquecidos nos dias de hoje. Bom, são bons historiadores, eu cito, uso, emprego, todos os que você citou, mas o ponto é outro. Eles não tinham, e eu não faço esse livro, meu livro, não tem nenhuma pressuposição dos clássicos, é tudo número. Então não tem nenhuma referência a alguém que teria criado uma ideia nem nada. É tamanho de economia e o que se pode pensar a partir disso. Essa é uma possibilidade de contar a história econômica que simplesmente inexistia até 25 anos atrás, 30. 90% do que é citado aqui é coisa feita nos últimos 20 anos. Então, por melhor que fosse um historiador em 1920, 1940, etc. e tal, era muito limitado o que ele podia conhecer, porque ele tinha que repetir individualmente o processo de conhecimento, acabava fazendo uma boa síntese, mas era pouco. Hoje, a AMPU é a reunião que vai 6, 7 mil pessoas, que estão todas fazendo pesquisa em áreas delimitadas. Essa fragmentação da área de pesquisa aconteceu dos anos 70 para cá. Aconteceu quando eu estava fazendo a minha graduação, estavam começando as pós-graduações organizadas. Então, é uma expansão gigantesca e importante, porque se conheceu muita coisa com isso. Não é que a academia não serve, a academia fez muita coisa. Agora, de fato, porque ela foi uma expansão com especialização, a ideia de ser sintético, de você pensar, de você contar para todo mundo, de você ser responsável, foi meio abandonada pela alegria de ir descobrindo um historiador que fala, eu sou especialista em economia do 17 no Pará. Então, vai criando. Quer dizer, é ok a especialização, a academia se faz isso também, mas você tem razão, perdeu-se na velocidade desse processo. Acho que não é uma coisa ideológica, é uma coisa que é um processo que é muito mais da expansão muito feroz da área e do tipo de trabalho que vamos dizer, que é o mestrado, o trabalho pequeno, o paper, que gera essa velocidade toda, né? E aí todo mundo escreve só para si mesmo e para de pensar no geral e para de ler as outras áreas. Para de ler literatura. A vida não é só documento histórico, a vida é um monte de coisa. Quando você escreve, está aí a Mari mostrando que tudo aquilo que deixou de ser contado para poder ter essa especialização. Então, acho que agora está tendo uma volta, está tendo esse livro que eu escrevi, ele é, desde o Celso Furtado, em 1959, a primeira história econômica brasileira inteira, de 500 anos, que é publicada em um volume para pessoas normais, né? Parece exótico, mas é assim, é fruto desse processo de especialização e agora de voltar a sintetizar, né? Posso acrescentar uma coisa? Eu entendi perfeitamente a sua questão e concordo com a primeira parte dela. Eu acho que nós temos grandes autores, e autores, inclusive, de literatura, que poderiam ser incorporados aos estudos de história, como é o caso do José Lins do Rego, por exemplo, que tem uma análise fantástica sobre o que foi a indústria canavieira no Nordeste. Eu queria lembrar dois aspectos que eu acho muito nefastos. Quer dizer, primeiro, o papel da CAPES na exigência das tais linhas de pesquisa.
as linhas de pesquisa aprisionam os departamentos de história, que, por sua vez, para produzir, aprisionam os alunos dentro das suas linhas de pesquisa. Então, essa tendência ao afunilamento vai ser cada vez maior, né? Eu acho que o esforço é da gente que está trabalhando ler cada vez mais o que está se fazendo em toda parte. Porque não é só, como disse o Jorge, a história da economia no século XVII, no Grão-Pará, mas é a história do amendoim plantado na margem direita do rio Amazonas, em Belém do Pará, de 1720 a 1725, que é isso que está acontecendo. Agora, uma outra coisa que o Marcos Silva, que é um especialista em educação, tem trabalhado, ele é historiador, é a questão do modismo, de importar teorias para a análise histórica. Quer dizer, nós, durante muito tempo, tivemos as camisas de força marxista, que foram substituídas por nomes internacionais que são sacramentados pelos jornais, pelos resenhadores, pelos modismos, né? É o caso do Carlo Ginzburg, que tem uma obra realmente muito importante. Mas o Evaldo Cabral de Mello tem uma frase que eu acho sensacional sobre o Carlo Ginzburg, com quem, aliás, convivia, uma pessoa realmente muito agradável. Mas ele diz que no Brasil, até para se estudar a escravidão em Conceição do Mato Dentro, é preciso ler o Menóquio. Quer dizer, é uma maneira de dizer, bom, a gente tem que ler todas essas coisas, querendo ou não, para estudar as coisas mais diversas. E nós tivemos autores assim, foi o caso do Guinzo, foi o caso do Chartier, aparece em tudo que é nota de rodapé de tese. Então, esse problema do modismo, que o Marcos Silva analisa muito bem, se você quiser olhar no Google os textos dele, é também muito impactante no sentido de fazer com que grandes autores deixem de ser visitados para dar lugar a modas importadas, uma espécie de europocentrismo, né, da academia, que impede que a gente ouça ou bater o nosso próprio coração, eu diria assim. Mas eu concordo com a primeira parte da sua colocação. Meu nome é Margarete, eu vou me dirigir a você, Mari. Sempre quis muito te conhecer pessoalmente, porque eu sou professora há 32 anos da Universidade Federal do Acre, trabalhando com literatura brasileira e portuguesa. E sempre gostei de usar os seus livros, a começar pelo que você organizou, História das Mulheres no Brasil. Mas, como uma pessoa da região norte, é a região norte que eu quero colocar em foco. Eu moro aqui em Poços há pouco tempo, para fazer o meu pós-doutorado no Rio, né? E eu peguei uma disciplina na UFRJ, que para mim é uma experiência completamente diferente de ensinar no norte, né? De cultura da literatura brasileira. Aí descobri o seu livro, A História da Gente Brasileira. Amei, porque eu queria ensinar essa coisa da cultura da literatura. Não dá para ensinar literatura sem história. E eu queria ver essa parte da mulher também, porque eu trabalho muito com gênero. Meu doutorado e meu pós-doutorado são na linha de literatura e gênero e raça. E amei, eu li o primeiro volume, hoje aqui que eu comprei o segundo e o terceiro, que meus alunos também ainda vão trabalhar, são alunos de mestrado. Em março e abril a gente estava trabalhando o seu livro. E o que eu quero falar da região norte? Quando você organizou, que você é organizadora, né, A História das Mulheres do Brasil, cada capítulo é genial. Tem a parte que é só das freiras, tem a da educação das meninas, tem a das escritoras, tem Rio de Janeiro, São Paulo, tem o Nordeste, mas não tem a região norte. Pois é, você lembrou da região norte, não no que nós já lemos lá, eu com meus alunos, porque é o Brasil colônia, o Acre foi anexado ao Brasil em 1903, eu acho que agora todo mundo está sabendo que o Acre existe, porque a Gleice ganhou o BBB, né? Nós sentimos essa invisibilidade com muita força. Olha, não é complexo, não estou aqui criticando nem condenando, é mais para o lado da curiosidade. Porque nós fizemos, em 2002, esse nós é um modo de falar. Eu ajudei em 2, 3 projetos, mas eu não trabalho com os indígenas, eu trabalho com as mulheres negras, com as mulheres de periferia. Mas esse nós é para dizer que os indígenas lá no Acre fizeram o primeiro livro de história do Brasil do ponto de vista deles, e foi publicado em 2002, teve reedição em 2010, estão fazendo agora a 3ª edição.
É uma pena esse tipo de livro não circular no Brasil e está na total invisibilidade, porque é uma primeira vez que a gente está vendo a história do ponto de vista da outra raça, porque é só o branco que conta a história do Brasil. O negro mal começou, né? O zumbi, a gente pega livros de história de poucos anos atrás, o zumbi continuou como bandido. E isso é uma coisa para ser discutida, porque também tem a visão de herói, né? De filho de princesa, que sabia várias línguas, então e aí? Essa coisa de ter poucos negros ainda historiando, que dirá os indígenas. Então, a minha pergunta é, não estou querendo implicar, não, mas, por favor, não me deixe pensar que nós somos tão esquecidos. Como é que você pensou a Região Norte quando fez o volume 2 e 3? O 3 você vai se surpreender, porque tem muito memorialista da Amazônia. Né? Eu confesso a você que não achei nada do Acre, porque a pesquisa... Perdão? Não, Margarete, não te conhecia, mas eu prometo a você que vou fazer mais atenção. É um grande problema, né? Essa história do Brasil, que eu brinco sempre, começa com Bandeirante Paulista e acaba na Revolução de 32. Agora, eu me dei conta disso quando eu fui dar aula no Amapá. Eu era professora da USP, fui convidada para dar aula no Amapá, todo mundo deu risada, vai ver cobra, vai ser mordida de mosquito. Lá fui eu dar aula no Amapá e eu nunca vou esquecer o impacto. Eu tenho até um livro em que eu narro isso, eu digo sempre que é preciso a gente se colocar no que escreve. Eu narro a minha chegada em Macapá de noite, aquela escuridão, né? Abre-se a porta do avião e você sente um cheiro que tem uma história, aquele perfume da mata conta uma história, o cheiro do rio, a maneira como as pessoas vivem, e ali eu me dei conta de que eu não sabia nada da história do Brasil. Eu me dei conta de como eu era pequenininha, de como eu era ridícula, de como eu fazia história do Brasil sem levar em conta essas particularidades todas. Graças aos pós-graduações que nós hoje temos, há muito banco de dados, muito banco de tese, como o Jorge lembrou várias vezes. Então, a gente pode, anexando essas informações, por mais perfunctórias que sejam, elas sempre enriquecem muito o trabalho do historiador. Agora, eu trabalhei muito com os amazonenses, que têm realmente uma visão de mundo, e a presença do rio, e as transformações, e a vivência da floresta, a questão toda dos perfumes, da culinária, do dia a dia, da criança que conta. Trabalhei muito com essa... Porque é memória, então, são eles, crianças, contando as transformações dessas cidades todas que tiveram grandes surtos e que começam agora, na República Velha, uma decadência, e são vozes fabulosas. Agora, levantar, e Rodrigo sabe disso, Rodrigo Falcone, porque conversamos muito sobre a dificuldade de rastrear o pequeno memorialista. Porque o que vale não é a grande voz, eu citei aqui, óbvio, Zé Legatari, Érico Veríssimo, são as carnes de vacas, Zé Lins, mas o mais sensacional é quando você pega o pequeno memorialista, aquele que é desconhecido, que é exatamente essa história que você está insistindo, é vista de baixo. É a história do índio, é a história do negro, é a história do pardo, a história do mulato, é a história daquelas pessoas que você não conhece, e elas têm a sua história para contar. Então, é esse pequeno memorialista que está muito escondido, cujos livros foram publicados muitas vezes pela prefeitura, uma secretaria de educação, que desapareceram. Né? Como é que você chega nele? Esse é um trabalho que eu acho que nós temos que juntar historiadores e literatos para fazer juntos, né? Para recuperar outros pedaços da história do Brasil que ainda não foram contados. Como diz o Jorge, há muito o que fazer. Mas obrigada, viu, Margarete, pelo seu carinho. Muito obrigada. Eu queria... Boa noite. Meu nome é Cleiton e a minha pergunta é mais direcionada para o Jorge Caldeira. Eu achei muito interessante sua fala, muito hábil, eu acredito. Inclusive, até me surpreendendo por conseguir transformar um caso de subemprego num caso de empreendedorismo. Achei bem interessante mesmo a forma como você colocou. Com algumas ponderações, eu percebi que houve uma análise mais enfática sobre aspectos democráticos, empreendedores e de um Brasil rico que pode e produziu muito. Contudo, eu me pergunto, observando o nosso entorno aqui, quando você diz
Sempre existiram eleições municipais, isso garante um ambiente democrático e tal, mas todo mundo que conhece as cidades aqui do entorno sabe, por exemplo, como é que partidos ficam 30, 20, 40 anos no poder, com pouca alternância dentro das mesmas famílias, né? Quando você diz a riqueza do mundo, eu, sinceramente, assim, me pergunto que riqueza é essa, porque da mesma forma que existem dados, né, que você tem encontrado e recuperado sobre a produção, tem dados também muito nítidos sobre a acumulação, não é? Então, pegar um caso indiano que forma a maior quantidade de doutores, ou uma das maiores quantidades de doutores no mundo, mas você tem uma fuga de cérebros para os Estados Unidos, enquanto crescem imensamente as favelas, né? Então, fico me perguntando um pouco que riqueza é essa do mundo. E diante dessa situação, né, pensando no caso brasileiro, em que, enfim, que pessoas morrem, né, em prédios que se incendeiam, péssima estrutura, eu fico me perguntando qual é, então, nessa dualidade que você colocou, o caminho para o Brasil, porque nesse trajeto todo do livro eu penso que algum apontamento você pode, né, ter do que podemos ser. Se, quando nacionalizamos e defendemos as riquezas, nos fechamos para o mundo e ficamos numa situação atrasada. E quando nos abrimos, numa perspectiva concorrencial, não conseguimos vencer a competição ou alcançar os primeiros postos, porque o capitalismo não tem uma estrutura central, não é? Nós somos periféricos. Então, qual será a nossa condição? De eternos emergentes? Quer dizer, sempre tentando respiro fora d'água, sempre achando que vai emergir e nunca de fato ocorre? Bom, perguntas de grande profundidade, deixa eu tentar lidar com elas no tom das coisas que estão no livro. O foco do livro é a produção da riqueza. E o foco do livro é a produção da riqueza por uma razão muito simples, porque isto é desconhecido até hoje. Então, eu tive que mostrar que a produção da riqueza na colônia era grande, quais foram os períodos em que se produziu muito, quais foram os períodos que não se produziu tanto, né? E claro que, como você pode ver, são coisas que oscilam. Tem momentos que se produz muito, momentos que não. Nenhuma nação produz linearmente. O foco é na produção, porque você precisa entender quanto foi produzido para depois saber como foi distribuído o que foi produzido, né? O foco anterior de economia de subsistência diz que a produção de 99% da população brasileira era economia de subsistência. Isso está errado. Isso se prova hoje que não era economia de subsistência, havia produção, havia acumulação e havia riqueza em qualquer lugar do sertão, em qualquer época da história do Brasil. Então, isso precisa ser estudado e revisto. Muito bem. Com esse tamanho de produção, você vai poder entender que, claro, havia mecanismo de distribuição desigual de renda, a escravidão é obviamente um deles, né? Que faz parte do passado da produção brasileira. Agora, o Brasil não é isso que você falou, que tem um destino fixo de ser periferia. A outra coisa que eu faço no livro, para os 500 anos, é seguir fielmente o dito do Padre Vieira, que sem comparação não há miséria. Então, uma economia pode produzir muito, se todas estão produzindo muito, ela não está relativamente mais rica que as outras, né? Então, o livro acompanha a produção, o tamanho da produção brasileira e, com os dados existentes, o que estava acontecendo no mundo. Há momentos de atraso, quando o Brasil cresce menos do que os outros países, e há momentos de adiantamento. Eu vou dar só um momento que está no livro para você pensar. Em 1972, quando o Brasil tomou a decisão de ficar no nacionalismo e fugir da globalização, e a China, no mesmo ano, tomou a decisão oposta de deixar de ser uma economia isolada, foi o momento que o Mao Tse-tung se encontrou com o presidente Nixon e falou: vou lançar a China na globalização. Nesse momento, 1972, que não faz tanto tempo assim, o PIB do Brasil era maior que o PIB da China. O PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. Faz 46 anos. Isso é o que acontece nas mudanças relativas de posição quando você fica melhor ou pior. O Brasil foi a economia que mais cresceu
no século XX, do momento anterior. Cresceu mais do que a China, mais que os Estados Unidos, mais que a Europa. Então, isso não são verdades absolutas. Em economia isso não existe, em história da nação não existe. Nações acertam e erram no tempo histórico. E o Brasil está num momento de erro no tempo histórico, se estamos falando de crescimento da produção, né? Então, nós não estamos condenados a nada. Porque como crescemos mais do que a China, crescemos mais do que o Japão. E agora não estamos crescendo. E não estamos crescendo por decisões nossas. Ninguém nos obrigou a entrar nessa posição. O Brasil que quis ficar nessa posição. E não dá para a gente imaginar o Brasil não é coitadinho no mundo. A 8ª ou 10ª economia do mundo não é uma economia de se jogar fora. Mas também não é uma economia que vai fazer o que bem entender e que o mundo vai falar, bacana, vocês vão ficar aí. Hoje, a economia brasileira é uma economia feita para isolar o Brasil de uma monumental riqueza que está perdulária no mundo inteiro e a gente está fora dela nos últimos 50 anos. Essa é a realidade. Agora, não fomos obrigados a isso e no século XX não estivemos nessa posição. Então, entender história é também entender que nós construímos o nosso destino, dependendo de como nós pensamos e nós vemos, dependendo do que nós queremos, e depende de nós escolher quando há democracia, né? E o Brasil tem alguma base de democracia. Óbvio que eu não quero dizer com isso que tendo eleições em 500 anos uma base democrática, que isso aqui é a democracia perfeita, que as pessoas são iguais, que não tem, que tem igualdade social, que tem igualdade racial, que não tem preconceito, etc. Não é. Não é nada disso. É simplesmente o que eu tento fazer é mostrar numa posição tão fria quanto possível qual é o tamanho do Brasil no mundo e qual é o tamanho do mundo em relação ao Brasil. Só isso. Mério, Mério e o Jorge, eu queria só que vocês comentassem uma coisa que vai ao encontro disso que vocês já falaram em alguns momentos diferentes, que eu tenho aqui praticamente todos os livros que tem de história da região aqui, eu devo ter praticamente todos na minha biblioteca, e é raríssimo algum feito por um historiador. Tanto no passado, como eu estava conversando com o Sérgio, lógico, a explicação no passado é porque quem tinha curso superior era médico, era advogado, então era esse que acabavam escrevendo. Mas mesmo recente, se eu pegar, eu vejo casos lá de São João, ou aqui de Poços, sei lá, de Santa Rita de Caldas, todos os livros recentes de história, nenhum é escrito por um historiador. Ou é um médico, ou é um químico, e talvez Rodrigo, isso é por causa da CAPES lá que você falou. A Gisele, que é muito delícia, muito querida, nos apresentou como grandes historiadores. Os dois maiores historiadores brasileiros hoje, senhores com cabeça muito branquinha, são embaixadores. É o Alberto da Costa e Silva e o Evaldo Cabral de Mello. São os maiores historiadores brasileiros. Não são historiadores. E eu volto a dizer, a academia não... José Murilo é cientista político. Cientista ainda tem, mas ele não tem idade do Alberto. Se ele souber que você falou isso, ele vai te xingar. Ele não tem idade do Alberto. Ele é cientista político. E eu volto a dizer, a academia não tem o monopólio do conhecimento. Mas só uma pequena nota. Né? Mas, Falcone, eu partilho com o Rocconi a parte de São João da Boa Vista, que lá meu sogro tinha uma boa bibliotequinha, eu fui aumentando na medida do possível. São João tem um bom jornal. Mas é assim mesmo, porque a formação de historiador acadêmico, ela dá uma qualificação técnica, mas a pessoa perde raiz. Ela não tem essa coisa de pegar a história da cidade e contar direito e fazer coisa. Então, o que você fez lá? O Foucault tem um livro que é História das Ruas de São João da Boa Vista, biografia de rua por rua, quem é uma biografia... O Antônio Cândido, vocês pensam que é pouca coisa? O prefácio é do Antônio Cândido, que viu aquilo e falou, que obra, isso aqui se revela uma cidade. Isto é que é a história do cidadão, é isso que está ao alcance da gente, isso é que é bacana. É por isso que a Mari se move, é por isso que eu me movo, é por isso que nós estamos aqui, porque é partilhar a boa experiência de ser brasileiro. Acabei de pisar no meu óculos, eu enxergo tão bem. Faz só mais uma últimazinha, você vai fazer?
Não sei se tem alguém a mais. Então, porque a gente já está no adiantado do tempo, isso, aí você encerra. E se alguém quiser autografar, vocês autografam? Sim. Tá, se alguém tiver Essas duas frases aí com relação ao que... Essas duas colocações últimas suas são importantes. Uma que, para encerrar, mas assim, eu queria acrescentar o meu carinho, a minha especial atenção a todos vocês, principalmente aí a você, Gisele. E nesse sentido, também, o que eu queria dizer das duas questões, uma delas é você, Falcone, você é aqui mencionado no meu livro, né? Que eu vou presentear para Mary Del Priore, que também foi uma bibliografia muito pesquisada com relação à história de São João da Boa Vista. Eu sou historiadora também, dentre outras coisas, além de poeta, ele tem um tom poético, um tom histórico, contando da perseguição política do meu pai na cidade de São João da Boa Vista, que foi um líder petebista e um prefeito progressista na década de 50. E minha mãe foi, assim, muito, como você diz aqui, numa de suas obras, né, eu, na minha pesquisa, coloquei todo o apanhado que isso representava dentro da cidade de São João, naquela época dos anos 50. Esse é o seu presente e vou pedir o seu autógrafo. Como é que era o nome do seu pai? Oi, perdão. Como é que era o nome do seu pai? Miguel Jorge Nicolau. Você não sei quando não, sim. E ele se casou tardiamente com minha mãe, por toda uma questão política, social, histórica, de preconceitos com relação a todos os aspectos, e tentando ser resumidamente dizendo isso, né? E meu nome é Maria, e foi muito bacana a palestra de vocês, e é isso. Tá. Agora, só esse senhorzinho, fazer um depoimento rapidinho também. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, só quero dizer que eu coloquei 2 próteses de quadril, 74 anos de idade, num ônibus em Joinville. Cheguei, peguei um outro aqui para Poços de Caldas e viajei 800 quilômetros, que era a menor distância possível para ver vocês dois juntos. E vim para isso e valeu muito a pena, realmente valeu muito a pena. É isso que faz valer a pena para a gente também. Muito obrigado. Belezinha.